Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. E é com grande alegria que nos encontramos mais uma vez por aqui nesse nosso canal do YouTube para juntos meditar a Palavra de Deus. Hoje, nessa terça-feira, dia 22 de maio de 2018, estamos vivenciando a 7ª semana do Tempo Comum. E a liturgia de hoje nos propõe para a nossa reflexão e meditação o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, partindo dali, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia, mas ele não queria que ninguém o soubesse. Ele ensinava seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles o matarão. Morto, porém, 3 dias depois ressuscitará. Mas eles não compreendiam o que lhes dizia e tinham medo de perguntar. Chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhe: Que discutis pelo caminho? Eles, no entanto, ficaram calados porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolhe em meu nome uma dessas crianças, a mim acolhe. E quem me acolhe, acolhe não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, retornamos então ao tempo comum, nessa segunda parte dele, onde então nós podemos acompanhar Jesus agindo no cotidiano, dia a dia do seu povo, e assim também nos enriquecendo e nos ensinando como se dá a ação de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. E hoje nós acabamos de ouvir então no Evangelho narrado, Jesus que foge das multidões porque ele quer ensinar os seus discípulos. Mas é algo inevitável porque as pessoas o achavam. Mas Jesus aproveita o pouco tempo que tem de intimidade com os discípulos para poder instruí-los acerca da missão. E hoje nós temos então, e ouvimos aí no Evangelho, o segundo anúncio da paixão. Mas os discípulos não deram nem bola para aquilo que Jesus estava ensinando. Por quê? Eles estavam preocupados com quem era maior. E aí nós podemos perceber que a mentalidade dos discípulos, ela não é diferente da mentalidade dos dias de hoje. Muitos, infelizmente, nas nossas comunidades também estão preocupados em ser o primeiro. E esquecem daquilo que justamente Jesus ensinou aos seus discípulos e a nós. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último, o servidor de todos. Porque se o próprio Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo, ele não veio para ser servido, mas para servir, quem dirá aos seus discípulos, a cada um de nós? Então é preciso vencer essa grande tentação nos dias de hoje. É preciso aniquilar isso das nossas comunidades, pastorais, movimentos, porque isso é um contra-testemunho do Senhor. É um contra-testemunho do Evangelho. Então é preciso vencer tudo isso. E aí nós podemos então lançar o nosso olhar para a primeira leitura de hoje, extraída da carta de São Tiago, lá no capítulo 4. São Tiago, que tem um tom incisivo, na sua carta, mas que muitas vezes faz pertinente diante da circunstância a qual então a comunidade está vivenciando. Ele então vai dizer: de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? E Tiago vai dizer: não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Olha que interessante isso. Nós podemos olhar para a nossa vida e, fazendo uma releitura da nossa vida, nossas atitudes, nós vamos encontrar constante conflito dentro de nós. Por quê? A cabeça pensa uma coisa, o espírito quer outra. Eu quero seguir um caminho e o meu espírito me leva para outro caminho. Então há um constante conflito dentro de nós.
E é desse conflito justamente que brotam esse tipo de atitude. Brigas, cobiças, invejas. Tudo isso então vem desses conflitos e também, principalmente, daquilo que nós vamos cultivando dentro de nós. Nós vamos então absorvendo isso, trazendo isso para a nossa vida, para dentro de nossas comunidades. E fazemos as nossas comunidades como se fosse uma experiência, né? Ou seja, a nossa vivência lá fora do mundo. Então eu preciso vencer tudo isso. E aí Tiago então continua dizendo na sua carta: sabe por que vocês pedem e não recebem? Porque vocês pedem coisas para vocês mesmos, ou seja, coisas egoístas. Olha que interessante, muitas vezes a gente se pergunta por que Deus não acolhe a minha oração? Será que Deus não acolheu a oração? Será? O que eu estou pedindo na minha oração? Será que é coisa que de fato é para minha santificação? Ou são coisas fúteis, que não edificam, que pelo contrário, ao invés de me tornar uma pessoa melhor, me fazer dar um testemunho de Cristo, vai me tornar uma pessoa ruim, amarga? Então é preciso olhar até mesmo para aquilo que nós pedimos. Porque se nós não recebemos, é porque não é para a nossa edificação. Porque uma coisa é certa, Deus vai nos dar aquilo que é para o nosso bem, para o nosso crescimento, a nossa edificação. Por exemplo, a pessoa pede a Deus para ganhar na loteria, o sonho de muitos aí, né? Principalmente na Mega Sena da virada, no final do ano. E aí a pessoa, então, ela ganha, por exemplo, na loteria. E ele se torna uma pessoa que ela exclui, ela então se acha melhor do que as outras, porque tem dinheiro, marginaliza, exclui, xinga. Tudo isso então vai servir por quê? Para a destruição, a condenação dessa pessoa. E Deus vai dar uma coisa dessa para ela? Não. Se nós que somos ruins, queremos dar sempre coisas boas para os nossos filhos, quem dirá Deus? Então, meus queridos amados irmãos, São Tiago nos convida a poder então nos afastar, porque o diabo maligno, ele tem tentado seduzir a muitos e tem conseguido. Então é preciso perseverar, é preciso deixar-se conduzir pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa salvação, a nossa redenção, Ele é nosso santificador. Então é preciso deixar-se conduzir pelo Espírito, para que assim possamos então fazer aquilo que o salmista de hoje nos instrui. Confia teus cuidados ao Senhor, e Ele há de ser o teu sustento. E feliz daquele então coloca a sua confiança, a sua esperança em Deus. Poderá então sempre esperar suas maravilhas. Devemos então pedir a Deus não aquilo que nós queremos, mas aquilo que é bom para nós, para a nossa edificação. E assim, com certeza, poderemos voltar para o Evangelho e compreender justamente aquilo que Jesus está dizendo. Ora, Jesus pergunta para os discípulos o que eles vinham discutindo no caminho. Só que eles não tinham coragem de revelar, porque estavam preocupados com quem seria o primeiro. E Jesus então vai buscar acertar, orientá-los, vai dizer então, olha, aquele que quer ser o maior, seja o menor, aquele que quer ser o primeiro, seja o último, o servidor de todos. E aí ele toma uma criancinha, abraça e diz, olha, seja como essa criança, ou seja, inocente, sem maldade, que não tem preocupação com status, com cargo. Então é assim que devemos postar-nos, nós, enquanto discípulos missionários do Senhor, para que assim possamos então continuar dando testemunho da ressurreição desse Deus que está vivo e presente no meio de nós. Que o Senhor então nos ajude a acolher a sua palavra e que possamos colocar essa palavra em prática. O Espírito Santo de Deus seja a nossa força, nos comule sempre com seus dons, carismas, para que possamos então ser instrumentos, canais da graça do Senhor, para que possamos ser servos e assim, com certeza, alcançaremos o primeiro lugar, servindo
àqueles que sofrem, servindo a todos aqueles a qual o Senhor confiar os nossos cuidados. Assim como Maria Santíssima fez, que nós possamos também, espelhados no seu exemplo, possamos dar testemunho desse Deus Salvador. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido e amado irmão, que faz parte desse nosso canal, dessa nossa grande família. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca a oportunidade, é fácil. Clique aqui embaixo em inscrever-se, venha fazer parte também dessa grande família. Ajude-nos a divulgar esse canal, esse vídeo. Vamos também evangelizar por esse meio de comunicação social, de maneira especial através do nosso canal YouTube, que tem acesso a tantas e tantas pessoas. Convido você a fazer essa experiência de ser aí um arauto da evangelização. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo. O Senhor assim nos permitir. Espero por você.